Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somos gratos ao Senhor Deus, porque sabemos, como Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diante desta palavra, diante desta afirmação, diante dessa verdade absoluta das Escrituras Sagradas, nós bendizemos ao Senhor. E alguém me perguntaria, por quê? A resposta está na palavra, porque sabemos que todas as coisas, não apenas algumas delas, mas todas as coisas cooperam para o bem. Eu talvez não entenda, não concorde, não goste, não enxergue o que está acontecendo, mas independente, o fato é que o texto é claro, sabemos. A palavra parte de uma convicção, de uma certeza, de uma verdade palpável e completa. Todas as coisas, não apenas algumas delas, mas todas as coisas. Aquelas que eu gosto, aquelas que eu não gosto, aquelas que eu entendo, aquelas que eu não entendo, aquelas que eu enxergo, aquelas que eu não enxergo, cooperam para o bem. Daniane Melo, Ângela Lopes, Eliane da Silva, José Araújo, entendamos que todas as coisas estão debaixo da autoridade, da soberania, da vontade de Deus. E elas cooperam para o bem. Há muitos que ficam preocupados com situações, com circunstâncias, com detalhes e principalmente há muitos que se importam com as opiniões dos outros, seus julgamentos e suas palavras. Quando eu examino a palavra de Deus, eu entendo que o que importa não é o que os outros pensam a meu respeito, e sim o que Ele pensa a meu respeito. O que importa não é o que os outros sentem sobre mim, sobre a minha pessoa, mas sim o que Ele sente por mim. O que importa não é o que os outros julgam a meu respeito, mas sim o que Ele julga a meu respeito. Então eu quero iniciar esta palavra convidando você, nesta noite de terça-feira, 13 de junho de 2023, eu quero convidar você a ouvir aquilo que Deus tem para você, a dar atenção ao que Deus tem para você. Sara, seja bem-vinda, Deus abençoe. Porque é o que interessa, é o que importa. Não é à toa. Escute com muita atenção. Esse texto é conhecido, extremamente conhecido, porém, muitas vezes esquecido. Lá no livro do profeta Jeremias,
está escrito no capítulo de número 29, uma palavra que nós precisamos ter gravada em nosso coração. André Luiz, bem-vindo, Deus abençoe. Jeremias 29, versículo 11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11. Maria Livanete, bem-vinda, Deus abençoe. Enquanto você fica sofrendo, enquanto você fica penando com o que os outros pensam, o texto é claro. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Juliana, seja bem-vinda. Deus te abençoe. E olha, que tipo de pensamentos ele tem? Pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, versículo 12. Então me invocareis. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Mas antes você precisa ajustar, você precisa atentar, você precisa se ligar nos pensamentos certos a seu respeito. Francivânia, bem-vinda, Deus abençoe. E eu vejo um tanto de irmãos em Cristo preocupados com o que os outros pensam. Galeno Xavier, Deus te abençoe. Maristela, Deus te abençoe. Pare de se preocupar com o que outros pensam a seu respeito. Pare de se importar com opiniões, com palavras, com julgamentos, que só aquele que conhece o seu coração é que pode dizer o que pensa a seu respeito. E nós temos que entender de uma vez por todas quais são os pensamentos que nos interessam. Eu quero te convidar nessa noite, enquanto nós aguardamos a chegada da nossa convidada de hoje para ministrar a palavra, eu quero convidar você a fazer uma filtragem, uma seleção de que pensamentos você tem ouvido a seu respeito. Opiniões. Opiniões todos têm. Você já reparou que as pessoas dão opinião sobre tudo? Até sobre aquilo que elas não sabem? Se você chegar para uma pessoa e perguntar para ela a respeito de um assunto que ela não conhece, ela vai te dar uma opinião. Você já percebeu isso? É próprio do ser humano. E se você então falar para ela a respeito de alguém que ela nem conhece direito, ela vai dar opiniões sobre aquela pessoa. Da Silene Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Mesmo não conhecendo. Não é interessante isso? E aí, a pessoa que ouviu a opinião de quem não a conhece, fica por conta, por causa daquela opinião. Agora, aquele que sonda e conhece os corações, esse tem a última palavra. Não fique sofrendo, se desgastando, se consumindo por causa da palavra dos outros, por causa da opinião dos outros, por causa do parecer dos outros. Verônica, seja bem-vinda, Deus abençoe. O texto é tão claro quando a palavra de Deus nos diz a respeito dos pensamentos que Ele tem ao seu respeito. E aí, Ana Silva, bem-vinda, Deus abençoe. É que se aplica aquela palavra que diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nilson Calisto, bem-vindo. Vânia, bem-vinda, Deus abençoe. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Agora, não vai ser a opinião de alguém. Não vai ser a palavra de alguém. Não vai ser o pensamento de alguém. Mas a palavra de Deus.
Afinal de contas, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. E guardando a palavra no coração, eu não vou pecar. Tatiane Marque, bem-vinda, Deus abençoe. Pare de se importar com o que fulano, beltrano, ciclano falou de você. Fabiane Mota, Deus te abençoe. Bem-vinda. Pare de se ligar no que este ou aquele disseram a seu respeito, julgaram sobre você, avaliaram sua vida, sem te conhecer. Flávia Gonçalves, bem-vinda. Porque só aquele que sonda e conhece os corações. Por isso é que a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a medida que julgardes, sereis julgados. Somente quem conhece o coração do homem, que é perigoso, é enganoso, só aquele que conhece, que é o Senhor, pode realmente dizer alguma coisa sobre mim ou sobre vocês. Leila Farias, bem-vinda, Deus te abençoe. Prepare o seu coração nesta noite para ouvir os pensamentos que ele tem a seu respeito. Ah, mas espera aí, onde é que eu vou ouvir os pensamentos que ele tem a meu respeito? Na palavra. Afinal de contas, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Pare de se importar com este, aquele ou aquele outro. Renata, seja bem-vinda. Renata Macário, Deus abençoe. Comece a fixar o seu olhar. Como Paulo dizia, com os olhos fitos em Jesus, eu prossigo para o alvo. Sandra Facchinetti, bem-vinda. Deus abençoe. Eu quero convidar você a erguer sua cabeça e parar de ouvir o que outros estão dizendo. Edson Silva, bem-vindo, Deus abençoe. Erga sua cabeça e pare de dar ouvidos e se ferir, porque fere. O que outros dizem muitas vezes fere. Dilma, seja bem-vinda, Deus abençoe. Quantas vezes você já foi ferido? Você já foi ferida por palavras, por julgamentos. Se você estudar um pouquinho lá o livro de Juízes, no capítulo 11, a história de um homem valente que se chamava Jefté. Jefté tinha um problema, ele era filho de uma prostituta, ele era filho de um relacionamento extraconjugal de Gileade, seu pai. Neide, seja bem-vinda, Deus abençoe. E ele foi julgado por isso pelos seus próprios irmãos. Ele foi condenado a se afastar. Por quê? Porque ele foi rotulado. Ele foi rotulado porque ele foi resultado de um erro do seu pai. Jéssica, seja bem-vinda, Jéssica Santiago, Deus te abençoe. Mas isso não desabona quem você é. Pastora Patrícia Andrade, seja bem-vinda, Deus abençoe, já vou chamá-la. Roberto, Deus te abençoe, bem-vindo. Isso não muda quem você é. E Deus conhece a sua essência. A essência de Jefté não era comprometida por causa disso. E Deus sabia da sua essência. Tanto que quando houve uma situação de guerra, Jefté, diz a palavra de Deus, era homem valente. Sabe quem foram procurar? Jefté. Lembre-se dessa palavra. Talvez você fique aí sofrendo com o que outros estão dizendo a seu respeito. Pare com isso. Enquanto os irmãos julgavam, puniam, acusavam Jefté, Deus conhecia a essência. E no momento necessário, Thelma, Dark, bem-vindas, Deus abençoe. Ele foi chamado para a guerra, para livrar os israelitas dos inimigos.
Porque ele tinha essência. Em algum momento a sua essência será evidenciada, não se preocupe com isso. E eu finalizo para passar a palavra para a pastora Patrícia, a nossa convidada desta noite, convidando você a colocar em prática Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Porque ele conhece, ele sabe. Os outros olhavam e viam, Jefté é o filho da prostituta. Mas Deus sabia que, apesar dessa história, ele era homem valente. Lília Venâncio, bem-vinda, Deus abençoe. Então que nesta noite você abra o seu coração para ouvir o que Deus pensa a seu respeito. Traga à memória aquilo que te dá esperança. E o que te dá esperança é o que a palavra de Deus tem para você, e não as opiniões dos outros. Traga à memória aquilo que te dá esperança. E não fique mais, hein? Carla Zara, bem-vinda, Deus abençoe. Não fique mais refém do que outros pensam a seu respeito. E lembre-se de uma vez, os pensamentos de Deus são mais altos. Carolina Cerqueira, Deus te abençoe, seja bem-vinda. E Ju Rosa. Aproveite e compartilhe esta live, eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai tocar o coração. E permita que o Espírito Santo complete a obra. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Apanhando aqui, bem-vinda. Paz, Senhor. Deixa eu botar meu filtro, que eu não tem como, sem maquiagem não dá, gente. Nem me reconheço na tela, entendeu? Não tem condição nenhuma, zero de condição. Pronto, sim, coração. Paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor. Fique à vontade. Oh, glória a Deus. Gente, boa noite, graça e paz. Quero pedir perdão, porque eu faço um curso online durante a semana, mas eu sempre termino até 9 horas. Então dava tempo de chegar no horário direitinho, mas justamente hoje o curso ainda está rolando lá, a atividade está rolando, e eu me escapei assim agora no final para poder vir para cá, para poder estar junto com todos, entendendo que Deus tem preparado nessa noite uma palavra para os nossos corações. E quando a temática foi cura pela palavra, foi muito peculiar. Silvânia, tu tá rindo, mas só essa correria que eu olhando pro relógio desesperado, o negócio vai acabar. E eu falei, Senhor, cura pela palavra, né? Então, é óbvio que a gente sabe que a palavra de Deus, ela é curativa, porque o nosso Deus, ele é a cura. Ele é a solução para todas as nossas dores. E o Senhor me levou para uma mulher que foi curada. Eu falei assim, você é tão peculiar. Só me levou para uma mulher que foi curada, sem uma única palavra ser dirigida a ela. Lucas 8, a partir do versículo 40, a mulher do fluxo de sangue. Porque muitas vezes a gente acha que aquilo que Deus tem para a gente só vai ser liberado se alguém abrir a boca e liberar. E a verdade é óbvio, né? Crede no Senhor teu Deus, estarás seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Já foi a palavra que o Senhor colocou na boca do profeta para falar com Josafá, né? No momento em que Josafá tinha tanta necessidade de ouvir da parte do Senhor uma palavra, porque Jerusalém estava cercada, né? Não tinha para onde ir, nem tinha possibilidade de sobreviver ao ataque que era iminente de sofrerem. Só que existem coisas na nossa vida que vão ser liberadas não por uma palavra liberada da boca de alguém, mas por causa do nosso posicionamento. O nosso posicionamento vai fazer com que o céu fale por nós. O nosso posicionamento vai fazer com que a palavra
seja liberada de maneira inaudível aos homens, mas que repercute de maneira tão extraordinária no mundo espiritual, que atrai o milagre e o favor de Deus para a nossa vida. Lucas, capítulo 8, a partir do 40, diz assim, eu não vou ler tudo não, eu vou no 43 direto, que diz assim, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum deles pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla de sua veste, logo estancou o fluxo do seu sangue, e disse Jesus, quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que te havia tocado, e como logo sarara, e lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra assim que, quando a gente pensa em cura pela palavra, a gente não pensa nesse texto. Porém, quando nós pensamos na mulher do fluxo de sangue, nós entendemos que ela é uma mulher, que ela é uma mulher não apenas resiliente, porque depois de 12 anos, com seu corpo sendo enfraquecido pela hemorragia, né, que ela sofria, uma hemorragia uterina muito grave, que fez com que essa mulher se enfraquecesse fisicamente e financeiramente. Porque o texto nos afirma que ela gastou tudo o que possuía, pagando médicos, pagando medicamentos, tentando tratamentos para resolver a situação. Porém, após 12 anos, a sua busca resultou em nada. Ela continuava enferma. Mas apesar de estar vivendo um fracasso financeiro muito grande, apesar de, naquele momento, ela estar fisicamente enfraquecida, essa mulher era dotada de um espírito muito forte. Ela era uma mulher que, enquanto ela pôde buscar com as suas mãos uma solução para a situação dela, ela buscou com os recursos que tinha e com a perseverança de buscar um médico após o outro, tratamento após o outro. Porque no primeiro, segundo, terceiro que dessem errado, ela poderia baixar a cabeça e dizer, não tem jeito, só me resta assumir que eu não vou conseguir resolver a situação dessa hemorragia, aceitar essa doença e me permitir morrer. E permitir que essa doença siga o seu curso e tire a vida que há no meu corpo. Só que depois de 12 anos sangrando, e sangrando de uma maneira que não deveria ser uma hemorragia leve, porque se fosse uma hemorragia leve, o corpo dela produziria, porque o nosso corpo produz o sangue que circula nas nossas veias. Né? Nós temos em nós matrizes que produzem a renovação, não apenas de células, como também de tecidos. E há alguns tecidos do nosso corpo que são altamente renováveis e reconstruíveis, como o fígado, por exemplo. Se você tirar metade do fígado, ele tem a probabilidade de se reconstruir completamente. O nosso corpo também tem a habilidade, após sofrer algumas mutilações, se reequilibrar para funcionar apesar daquela mutilação. Quando nós tiramos um rim e doamos para alguém e passamos a viver com um único rim, nós temos que tomar medicação, temos que evitar consumo de sódio, mas o corpo vai buscar formas de se reequilibrar para que aquele único rim que sobrou não fique sobrecarregado e dê conta de filtrar os líquidos do nosso organismo, e aquilo que é impureza é necessário é liberado através dos rins e pela uretra, como urina, ou como transpiração também, porque a transpiração também é o corpo eliminando coisas que são tóxicas ao nosso organismo. Eu vi um médico
falando, um neurologista, um neurocirurgião falando que uma pessoa que sofre um dano cerebral, que há pessoas que sofrem danos cerebrais e que não ficam com nenhuma sequela. Como explicar isso? É ele simples, porque o próprio cérebro criou novos caminhos para que as sinapses cerebrais aconteçam e por isso aquela pessoa não ficou com sequela. Mas isso é de pessoa para pessoa e quando ele falou isso, eu abracei essa palavra. Uma pessoa que sofre um dano cerebral, o cérebro dela decide se desiste ou se persiste. O cérebro daquela pessoa decide se vai simplesmente se tornar inflexível e manter o mesmo caminho para as suas sinapses cerebrais e com isso vai ter sequelas, ou se ele vai se aprimorar, se permitir ser flexível, buscar novos caminhos das sinapses cerebrais para funcionar sem nenhum dano e assim aquele corpo físico se recupera e fica sem nenhuma sequela. Quero dizer para você nessa noite que muitas coisas dependem da nossa decisão, dependem da nossa escolha. Nós decidimos se nos prostramos ou decidimos se nos levantamos. A palavra de Deus vai dizer, uns se encurvam e caem, mas outros, oh meu Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É você que decide se encurva e cai, é você que decide se fica prostrado, é você que decide se baixa a cabeça, é você que decide se cede território, é você que decide, porque o Senhor tem colocado poder de decisão na sua vida. É claro que nós dependemos dele para todas as coisas. Porém, quando a nossa dependência é do Senhor, nós somos guiados por ele. E quando somos guiados por ele, recebemos dele a autoridade para dizer aquilo que veio para nos prostrar, que ele não fará com que nós nos prostremos, porque em Deus decidimos ficar de pé. Oh, a decisão de permanecer de pé ou de ficar caído é do ser humano. Então, se hoje você entrou nessa live cansado, desanimado, prostrado, eu quero dizer para você que é decisão sua mudar de atitude, é decisão sua mudar de posicionamento. É você que decide que horas você vai se levantar, porque aquilo que é necessário para você ficar de pé, o Senhor já tem te dado, que é o nome de Jesus. A decisão é nossa. Aquela mulher poderia ter desanimado. E a palavra desanimar quer dizer perder o ânimo. Desanimar é uma atitude. Tem gente que acha que ficar desanimado é só não é um sentimento, não. É uma atitude. E atitude, ela vem de ação. Quando você decide ficar desanimado, aceitar o desânimo, quando você decide, você está tomando uma atitude, você está tendo uma ação. Então, até no seu desânimo, até na sua prostração, você é o elemento agente. Porque a gente precisa parar de ser elementos reagentes. A gente precisa parar de apenas reagir àquilo que vem à nossa direção. Nós precisamos agir. Existem situações que não dá para ficar esperando as coisas acontecerem para depois a gente tomar iniciativa. Nós temos que olhar, detectar, discernir e agir. Então, essa mulher, durante 12 anos, ela discerniu a situação dela, ela teve um foco, eu tenho um problema. E ela focou na solução desse problema. E ela trabalhou na solução desse problema de forma persistente. Tantas situações na nossa vida que a gente fala, agora, não, olha isso aí, se Deus quiser fazer, Deus faz. Porque, olha, não, mas a Bíblia diz que não é pelo muito falar. Gente, não é pelo muito falar a nível de você querer espremer a Deus com a sua oração. Aí não é mesmo. Porém, em você estar posicionado em Deus, realmente não é no muito falar. É no posicionamento. Eu estou posicionada.
Eu não preciso passar 24 horas do dia com a minha boca aberta dizendo Deus, 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 Deus. Mas quando a situação vem, eu tenho um posicionamento espiritual que o posicionamento fala por mim. Veio para matar, mas ela decidiu ficar de pé. Veio para matar, mas ela decidiu viver. Veio para matar, mas ela decidiu lutar contra isso. Existem coisas que nós não vamos precisar falar mesmo, não vai ser pelo muito falar, vai ser pelo posicionamento. Vai ser o entender a hora de calar e a hora de clamar, porque a gente posicionada sabe a hora de cada coisa. Há tempo para todas as coisas, já diz Eclesiastes. E aquela mulher, ela se posicionou numa posição de eu serei curada. Eu não abro mão disso. E eu vou persistir em buscar a minha cura, custe o que custar. Só que após 12 anos, não tinha mais recurso médico. Não tinha mais recurso financeiro. Tudo que ela sozinha podia fazer chegou ao fim, se extinguiu. Mas uma coisa eu sei, exatamente quando o recurso da terra se extingue, ou quando ele se mostra ineficaz, remandarabás, essa é a hora que o poder de Deus tem liberdade para se manifestar. Porque enquanto tem recurso, se Deus libera para você a resposta, se Deus abre a porta, se Ele faz um milagre, ainda vai ter gente que vai dizer, não, foi porque fulano ajudou, foi porque fulano levou, porque Beltrano abriu a porta, porque fulano de tal fez isso por ela. Por isso que recebeu a resposta. Mas é exatamente na hora em que não há mais possibilidade humana de que haja uma resposta favorável para aquilo que é a tua necessidade, no qual você está focado em Deus, buscando ao Senhor. É nessa hora que Ele vai trabalhar, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então fica tranquilo, às vezes vai precisar piorar antes de melhorar. Às vezes vai precisar, oh meu Deus do céu, chegar no fundo do poço antes de se levantar, antes de subir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu até ouvi uma pessoa brincando, dizendo isso outro dia. Chegou no fundo do poço, fica triste não. Bebe água, se hidrata, pega essa lama, faz um skincare e sobe. Porque você, para onde você já está, não tem mais para onde descer. Agora é só para cima. E eu, quando ouvi isso, eu ri muito. Eu falei, adorei. Bebe água, se hidrata para se fortalecer, para subir. Ainda pega essa lama e passa na cara e faz um skincare. Ô, glória! Sabe qual é a verdade? Nós é que precisamos nos posicionar diante da situação. Quem chegou no fundo do poço tem duas opções. Sentar nele e lamentar que chegou no fundo do poço e não ver condição de sair, ou catar essa água que está no finalzinho e falar, vou me hidratar. Vou passar essa lama na cara, vou fazer o skincare. Eu não vou subir de cara bonita. Quando chegar lá em cima, só lavar que a pele vai estar uma maravilha. E vou chegar lá em cima para contar minha vitória. Então, algumas vezes a situação vai ter que piorar antes de melhorar. Vai parecer que a gente perdeu tudo. E exatamente nessa hora que Deus vai agir, para que todos saibam que foi Ele que fez. Para que todos entendam que foi a mão do Senhor. Aleluia. Não está fácil para você? Fica tranquilo que não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. Mas uma certeza eu tenho, também não estava fácil para essa mulher. E para piorar, ela nem podia sair de casa para lutar pelo milagre dela, porque como ela sangrava todos os dias do mês, direto, essa hemorragia uterina a atormentava, a enfraquecia e ainda a humilhava. Porque tem situações que vão te enfraquecer, tem situações que vão te paralisar e tem situações sim que vão te humilhar. Tem situações que vão colocar você num estado, numa condição que é vergonha atrás de vergonha, choro atrás de choro. Oh, rebaio, remantuia, rabás. Mas eu vou dizer um negócio para você. Enfraquecida, humilhada. Oh, meu Deus do céu. Fisicamente só.
porque o seu espírito dizia: oh, o meu corpo não aguenta mais, mas o meu espírito está de pé. O meu corpo está cansado, eu estou humanamente humilhada. Quem conhece a minha doença já sabe que não pode encostar em mim, que eu não posso encostar em ninguém. Quem me olha já diz: lá vem a hemorrágica, lá vem a imunda. Oh, remanto e rabás. Porque tem gente que pega o problema que você está vivendo, que é temporário, que é passageiro, e transforma isso em algo permanente, quando dá o nome desse problema para você. E entenda que a Bíblia não diz o nome dessa mulher, só diz apenas que ela era mulher hemorrágica. Mas sabe o que às vezes me deixa encafifada? É que como a gente não sabe o nome dela, a gente não tem nem mais como chamar ela depois que ela é curada. É o quê? É deshemorrágica? Né? Porque a Bíblia não dá o nome dessa mulher. Existem situações que nós passamos que elas apenas estão passando na nossa vida. Elas não são permanentes. Nada na nossa vida é permanente, na verdade. Apenas a graça de Deus que acorda conosco e deita conosco todo dia. A misericórdia de Deus, o amor de Deus. Mas de resto, nessa vida, tudo é passageiro. Você tem marido hoje, não tem amanhã. Tem filho hoje, não tem amanhã. Você está vivo hoje, não está amanhã. Tudo é transitório. Mas o mais triste é que, apesar de que tudo, mesmo que sendo transitório, tem alguns problemas que nós passamos, que nós vivemos, em que as pessoas usam o problema para dar nome para a gente. Eu já cheguei em lugares onde as pessoas disseram: ah, ela é aquela mãe que o filho morreu. A pessoa não sabe nem meu nome, mas sabe o nome da dor que eu ainda sinto. Só que não me nomeia pelo meu nome, me nomeia pela dor. Mas nessa noite eu quero compartilhar com você o entendimento que Deus me deu. Podem até te conhecer por causa da sua dor, mas você é muito mais do que a dor que você ainda sente. Ele é manchu, yandarabá, choriandarabá, choriandarabá. Podem chamar você pelo nome do seu problema, pelo nome da sua dor. Lá vai a viúva, lá vai a hemorrágica, lá vai a falida, lá vai a endividada. Ele é mantu, yandarabá. Lá vai aquela que está doente, adoecida, ramantu, rabácia. Lá vai a depressiva, lá vai a ansiosa. Ele é manto e arabaio. E manto que anda arabachuri andarabás. Porque as pessoas têm muita facilidade para abrir a boca e nos impor rótulos. As pessoas têm muita facilidade para abrir a boca sobre a nossa vida e nos designar com adjetivos que não são a nossa realidade, porque não são tudo que nós somos. Uma pessoa que sente dor não é apenas a dor que sente. Ela é mais do que a dor que sente. Mas as pessoas, quando olham para nós, elas nos diminuem. Elas nos humilham. Quem via a hemorrágica passando, lá vai a hemorrágica. Diminuíam aquela mulher porque ela era muito mais do que apenas uma mulher hemorrágica. Oh, Deus! Espírito Santo de Deus, Deus está falando para pessoas aqui hoje. Você é mais do que a dor que você sente. Você é mais do que o problema que você está enfrentando. Você é mais do que a situação que está te afligindo. Remantui, revácia. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. A identidade que o teu pai te deu, espiritual de filho de Deus, ela garante a você que você é mais. Então, se você é mais do que as pessoas designam que você é, se você é maior do que o rótulo que te impuseram, pelo amor de Deus, para de se olhar pelos olhos das pessoas e comece a se enxergar pelos olhos de Deus. Comece a se enxergar pelos olhos de Deus. Porque aquela mulher passou 12 anos ouvindo que ela era imunda, que ela era hemorrágica. Oh, meu Deus do céu, ela passou 12 anos ouvindo que ela não podia ter convívio com as pessoas, que ela tinha que estar afastada. Ela passou 12 anos ouvindo homens dizendo para ela: esse tratamento vai dar certo, esse tratamento vai dar certo. Investindo dinheiro
gastando dinheiro em cada tratamento e saindo derrotada depois de cada um deles. E cada vez que botava a cara e que alguém havia, dizia, lá vai a imunda. Lá vai a hemorrágica. Não se permita se enxergar pelos olhos das pessoas. Porque ninguém nunca vai conseguir enxergar você com o tamanho, com a dimensão como o Pai te enxerga. Só aquele que te gerou, que te conhece por dentro e por fora, tem a real dimensão de quem você é e de quem você ainda vai ser. Porque o que você é hoje ainda é menos do que você pode ser em Deus. Deus não subestima você. O Senhor não subestima o teu potencial de crescimento. Muito pelo contrário, Ele continua investindo em você dia a dia. Aquela mulher passou 12 anos investindo na cura dela. Só que o investimento que ela fazia era um investimento financeiro. Sim, mas também era um investimento de fé. Ela tinha fé de que ia ficar curada. Ela acreditava piamente que aquele tratamento ia dar certo. Não dava, ela falava, vamos para o próximo. E vamos para o próximo. E o próximo, e outro, e outro, e outro. Aí o recurso esgotou. Esgotou. Acabou. Não tem mais recurso. Mas uma coisa eu sei. Ela podia ser hemorrágica. Podia ser chamada e tratada como imunda. Mas ela não era surda. Problema da gente é um só. Como a gente passa a se enxergar pelos olhos das outras pessoas e começa a se subestimar e a se menosprezar, a gente começa a acreditar que para a gente não tem solução. E a incredulidade, ela ensurdece o ser humano para a glória de Deus. A incredulidade, ela faz com que você desacredite de que o de repente de Deus pode se manifestar agora e um milagre pode acontecer. Aquela mulher lutou durante 12 anos contra a incredulidade, contra o desânimo. Só que quando tudo acabou, ainda lhe restou algo. Lhe restou a fé. Porque acabou o dinheiro, mas a fé ficou. A fé de que ia ser curada. A fé de que a situação ia mudar. Ouvindo falar de Jesus, porque ela não era surda, ela ouviu falar de Jesus e a palavra que ela ouviu falar de Jesus fez ela entender que a fé que ainda lhe restava, de que ela poderia ser completamente curada, achou um lugar efetivo para repousar. A fé que ela sentiu durante todos aqueles 12 anos, e que até ali havia se mostrado sem produtiva, levaço e calamandarábia, encontrou o lugar onde ela seria produtiva e assertiva, eficaz. Porque tem muita gente com fé nesse mundo, mas está com fé na pessoa errada. Eu conheço muita gente com fé no dinheiro que tem na sua conta bancária. Eu conheço pessoas que têm fé nos seus espíritos, nas entidades às quais ela serve. E olha, pessoas de muita fé, pessoas que tiram muito dinheiro de dentro de casa para comprar animais, para comprar alimentos, para fazer rituais e oferecer às suas entidades. Pessoas que têm fé para passar uma semana ou 21 dias fora do trabalho, dentro de um terreiro de feitiçaria, passando por um N número de rituais para consagrar a sua vida às entidades que servem. Eu posso dizer que essa pessoa não tem fé? Não, não posso dizer. São pessoas que dão demonstrações efetivas de muita fé. Porém, a fé delas está naqueles que nada podem fazer por elas. Está naqueles que não pode salvar
a alma dela, que ainda que aqui nesse mundo podre e perdido, que a Bíblia já diz que jaz no maligno, possam fazer algumas coisas por elas, porque Satanás não é trouxa e sabe muito bem como subornar aqueles que ele trouxe para servi-lo, lhe dando agradinhos e mimos para mantê-los se sentindo regalados com a sua mão e continuando a servi-lo. E essa é a diferença entre nós e aqueles que servem aos espíritos e às entidades, porque eles servem aos espíritos e às entidades pela mão deles, pelo que eles podem fazer por eles, por uma porta de emprego, por alguma coisa que vão receber. Mas aquele que nasceu para ser filho de Deus, que tem identidade espiritual concedida pelo céu, ele busca a Deus pela sua face, por quem ele é. E o que a mão dele fizer, glória, aleluia. Aquela mulher era uma mulher de muita fé. Muita fé. Só que até aquele dia a fé dela não tinha produzido nada, porque a fé dela estava nos médicos e a fé daquela mulher estava nos tratamentos. Mas ao ouvir falar de Jesus, a fé que ainda restava dentro dela gritou para ela: agora sim. É agora. Porque agora você finalmente encontrou alguém com o qual eu posso me juntar e gerar o teu milagre. Porque Jesus está aqui agora, porque nós estamos reunidos. Nós somos mais do que nós somos mais que dois aqui reunidos. Jesus está presente em nosso meio. Se dois ou mais se reúnem em meu nome, nós estamos reunidos em nome dele. Jesus está em nosso meio. Está falando aos corações nessa noite. Entenda algo. Não, Jesus está aqui agora, ele pode fazer o teu milagre agora, ele pode liberar o teu milagre agora, porque o milagre da gente já está pronto, é a gente que não está. O problema é que às vezes a gente não está no nível de fé, não está no posicionamento, não está santificando, não liberou aquele perdão ainda. Então, existem requisitos para que o milagre aconteça, para que a porta abra, para que a situação mude. E Deus está pronto aqui agora para fazer tudo isso acontecer. O problema é que nós não estamos. Tem gente talvez que esteja já. Quem sou eu para dizer quem está pronto e quem não está? Mas o céu sabe. Mas uma coisa eu sei. Não adianta ter fé. A fé precisa estar no lugar certo. Se estiver no lugar errado, não vai acontecer nada. E é quando você está posicionado, santificado, posicionado em fé. E tudo isso encontra o poder e a graça de Deus. É agora que o Senhor glorifica o nome dele na nossa vida. É a hora que nós recebemos até além do que pedimos ou pensamos, porque a palavra garante que ele pode fazer isso por nós. Aquela mulher ouviu falar de Jesus e a fé gritou dentro dela. Ela entendeu: eu preciso ir até esse homem, porque todos os homens que eu fui até hoje e fiz tudo o que eles falaram, eles me prometeram muitas coisas e não puderam fazer nada por mim. Mas esse Jesus, eu ouvi falar dele e apesar dele não estar me prometendo nada, eu entendo que eu preciso ir até ele. Porque quantas vezes a gente está no meio do problema e a gente fica esperando o céu vir até a gente. Eu não vou orar de novo sobre isso, não. Isso aí já é uma causa que eu já entreguei na mão de Deus. Deus já sabe. Vai ficar esperando o céu vir até você até que horas? Somos nós que temos que rasgar o céu em oração. Somos nós que vamos rasgar o céu em fé. O mundo espiritual vai se mover e vai se abrir à medida que a nossa fé no Senhor e o nosso posicionamento espiritual em Deus venha obrigar o mundo espiritual a se movimentar. Eu não estou dizendo que a gente vai forçar a porta, não. Mas o nosso posicionamento vai fazer com que a porta se abra. Vai fazer com que nós venhamos a ouvir a voz do Senhor e sermos respondidos por Ele. A gente não precisa
forçar a porta, porque quem força a porta fecha a maçaneta, quebra a maçaneta. Mas uma coisa eu sei, gente posicionada vive o sobrenatural de Deus. Ela não ficou em casa. Ela não esperou ninguém passar para dizer, olha, se vocês souberem por onde Jesus está, pede para ele vir aqui, porque eu sou imunda, eu não posso encostar em ninguém, eu não posso sair de casa, eu não posso isso. Ela não botou desculpa. Ela não contou a historinha da carochinha. Ela não ficou dando desculpinha do não posso por isso, não posso por aquilo. Porque se tem um negócio que o ser humano é bom, é para se justificar. Não, eu não perdoei porque não fui eu que fiz nada com ele, eu tenho que perdoar ainda. A pessoa que me maltratou, eu tenho que perdoar ela. A gente espera que o céu venha, gente. A gente fica esperando o céu vir até nós. A gente fica esperando. Quando, na verdade, Deus está dizendo, para de esperar, se movimenta. Descansar no Senhor e esperar em Deus é aqui dentro, ó, na minha alma. A minha alma descansa no Senhor. Eu espero em Deus. E esperar em Deus não é uma atitude passiva. Como eu falei agora há pouco, a gente tem que parar de reagir. A gente tem que se tornar agente. Mas a gente tem que parar de ser passivo. A gente tem que agir. Então, nós precisamos nos tornar agentes na nossa história e protagonistas. Parar de esperar, não, vou esperar que o céu faça por mim, que fulano faça por mim. Até que horas? Entenda algo, gente. A nossa história tem um roteirista, e esse roteirista é o Senhor. E na nossa história, se nós somos os protagonistas, nós não podemos ficar esperando que ninguém faça acontecer na nossa vida, além do Senhor. E tem coisas que o Senhor está dizendo assim, ó, estou pronto, mas eu estou aguardando a sua atitude. O que você pretende fazer? E agora, minha filha? Para onde você vai? Eu estou disposto. Ó, por aí eu não vou não, hein? Pensa bem se é por aí. A gente fica esperando que o céu nos acompanhe para lugares que não são do céu. A gente espera que o céu venha até nós em lugares de posicionamento espiritual que não são celestiais. Não adianta insistir. O céu não vai até onde não é celestial. Se dentro de mim eu sou templo do Espírito Santo, ele vai estar dentro de mim, ele vai vir dentro de mim, porque eu sou templo. Mas em lugares, coisas e situações, o céu só virá agir naquilo que é celestial. Aquilo que é humano, meu irmão. Não levanta da cama para meter a mão nesse negócio, não. Procura, ora a Deus pela porta de emprego, sim, mas não levanta do seu corpinho do sofá e não vai botar esse currículo, não, para ver se o emprego vai cair no seu colo. Ah, não, pastor, só está falando isso, mas olha, um amigo meu, uma pessoa que era conhecida dele, ligou para a casa dele e falou assim, olha, você está procurando emprego ainda, tem uma vaga para você. Pois é, a pessoa ligou e ofereceu a vaga, mas ele estava procurando emprego. Todo mundo sabe que está procurando. A pessoa não procura, não fala para ninguém que está precisando, fica calada e fica, porque eu não estou desempregado. Não, irmão, está desempregado não, tu está sem trabalhar. Não botou a carinha para bater, meu irmão? Não vem com essa conversa de não me dar oportunidade. Gente, eu falo isso com muita propriedade. Vou contar um testemunho para vocês de 2 minutos. Eu componho desde que eu me converti, há 25 anos quase. E eu nunca fui mexer nas minhas músicas. Eu ficava assim, e Deus me fazendo promessa que tem obra nas minhas músicas, que tem obra naquelas músicas, que abrir porta, que não sei o que e tal. E eu ouvindo dizendo amém, 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 sem fazer nada. Até que um tempo atrás, uma pessoa virou e falou assim para mim, poxa, você tem que pegar... Eu cantei uma música e a pessoa falou, nossa, que música boa. Eu falei, pô, mostrei essa música para uma cantora, assim, assim. Ela falou, nossa, eu amei. Está registrado? Eu ainda não. Registra. Vê o pessoal lá da minha gravadora, manda para lá, fala que eu gostei da música. Olha, se você resolver essa música aí, grande chance de eu gravar. Aí eu fiquei assim, tu resolveu a música? Não.
Gente, olha só, não estou aqui para dar de boazinha, não, que eu estou pregando, que eu sou perfeita, não sou, não, gente. Eu ainda estou. Deus está fazendo uma obra em mim. Já diz Fernanda Brum, Deus está fazendo um jardim em mim. É isso, gente. Eu ainda estou sendo cavada lá, ainda está plantando as plantinhas, ainda tem coisa para fazer. Se o meu jardinzinho tivesse pronto, se ela tivesse pronta, eu estava na glória. Todo mundo que está aqui é incompleto, não tem ninguém perfeitão, não. Ponto, acabou. Aí Patrícia foi resolver a música? Patrícia não foi resolver a música. Ai, meu Deus, quem eu procuro, porque eu não sei mexer com nada de música, não sei tocar nada e tal. Aí fiquei batendo cabeça de novo, como eu estou há 20 anos batendo cabeça com o negócio de música. Vou para lá, vou para cá, bato uma porta aqui, não abre, bato na outra ali, não abre. As pessoas se oferecem, o negócio não flui. É um negócio, gente. Aí outro dia, eu falei assim, ai, Senhor, preciso tanto resolver a situação dessas músicas. Senhor, pegar um voz e violão. Sei, mas eu tenho que pegar essas músicas, botar numa coisa de áudio para poder mandar para esse pessoal. Senhor, me dá uma oportunidade. Gente, olha só, tem coisas que você não tem que falar para o céu, não, porque a resposta vai te fazer passar vergonha. Entendeu? Porque eu não sei como é que Deus fala com vocês, né? Mas comigo ele fala, para de graça, para de palhaçada. Ele manda real para mim, porque ele fala comigo de um jeito que eu entendo, que é acessível ao meu coração. Porque eu sou essa pessoa florzinha. Então eu tenho que entrar nessa parte do para de graça. Gente, eu falei assim, Senhor, me dá uma oportunidade. Na mesma hora o céu me respondeu, não é? Mais oportunidade que eu te dei, te colocando dentro de uma das maiores rádios do Brasil, da 93 FM. Você não andou lá dentro, não perguntou lá dentro, não se informou lá dentro porque não quis. Porque tem mais de 5 anos que você entra lá todo mês para participar do debate. Aí você vem dizer que eu não te dei uma oportunidade? Nossa, gente. Aquela para você dizer, Senhor, desculpa a vergonha que eu passei. Vamos rebobinar aqui. O senhor apaga eu dizendo que me dá uma oportunidade, né? Só apaga essa fala, por favor. Apaga esse livro da vida, né? Do livro das obras. Apaga essa pedaço que eu perguntei para o senhor. Vamos reformular. Vou reformular. Senhor, me ensina a usar direito a minha oportunidade? Então, sabe qual é a verdade, gente? A gente tem que parar de esperar que o céu venha. Porque o céu está disponível, acessível 24 horas por dia. É a gente que não vai. É a gente que não vai. Não vai para o posicionamento, não vai para a santidade, não vai para a atitude, não vai para o jejum, não vai para lutar com armas espirituais. Sabe? É a gente que não vai. Somos nós que não vamos. Essa mulher, ela foi, ela não deu desculpa, ela não se justificou, ela não terceirizou a responsabilidade para alguém trazer Jesus até ela, não. Ela se arrumou. Gente, essa mulher sangrava. 7 dias por semana, 30 dias por mês. Naquela época, não existiam os equipamentos que as mulheres usam hoje, gente. Uma mulher, no seu ciclo menstrual naqueles dias, naquela época, ela ficava dentro de casa sentada sobre um pano. E o pano era trocado. Por que ela era chamada de imunda? Porque o sangue que saía do seu corpo, saía do seu ventre, não tinha. Gente, o sangue saía, porque o sangue sai até hoje das mulheres. Só que hoje a gente tem esse equipamento que a gente pode sentar nos lugares, e os lugares vão ficar limpos. Que os fluidos corporais do nosso corpo, do nosso interior, não pode ser tocado por qualquer um. Assim como um corpo morto não podia ser tocado por qualquer um, que também era considerado imundo quem tocasse no corpo morto. Porque Deus respeita muito isso aqui que ele criou, a gente que não cuida. Tanto que ele chamou esse templo do Espírito Santo. Porque foi ele que fez com a mão dele. Ele respeita, botou da melhor matéria-prima aqui, a gente que não cuida. Acha que porque ele fez uma vez vai ficar bom para sempre. Não vai, a gente tem que cuidar. Fazer as reforminhas de vez em quando, trocar uns vergalhão que tá ruim. Aquela mulher podia dizer, eu não tenho como sair de casa porque eu estou sangrando.
Eu vou sangrar na minha roupa, as pessoas vão ver. Gente, eu não sei o que aquela mulher fez. Eu sei que ela deu um jeito de sair de casa, sangrando, sem se deixar perceber, as pessoas perceberem ao redor dela que ela sangrando está. Porque se ela estivesse sangrando para sair de casa, para chegar até Jesus, alguém teria notado o sangramento e diria: imunda, 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 imunda. Se ninguém falou, é porque ela deu um jeito para chegar até Jesus sem que ninguém notasse que ela era a mulher hemorrágica, sem que ninguém notasse que ela era, oh meu Deus do céu, que ela era imunda. Eu quero dizer um negócio para você, não é você ocultar quem você é você não dar publicidade para isso. Tá caído? Você precisa ficar botando megafone para gritar para todo mundo que você está caído? Por acaso quem vai te ouvir no megafone que você está dizendo que está caído é quem vai te levantar? Não vai. Quem vai te levantar é o Senhor. Então abra a sua boca para comunicar a sua necessidade para pessoas relevantes, pessoas que têm o coração de Deus, que vão realmente olhar para você com olhar de misericórdia e te ajudar. Agora, com o resto, cala a tua boca. Vai até Jesus. Porque se você está caído, é Ele que vai te levantar. Se você está enfermo, é Ele que vai te curar. O problema é que tem gente que gosta de dar publicidade para a sua dor, para obter vantagem às custas disso, vitimismo. Gente manipuladora, que usa as dores que passou, que viveu, para produzir pena nas outras pessoas, para poder se beneficiar. Aquela mulher, ela saiu de casa, ninguém viu que ela estava sangrando. Sangramento é coisa entre mim e Jesus. Porque eu mostrei para um montão de médicos que ninguém resolveu. A cidade inteira sabe que eu estou sangrando, mas ninguém pode resolver. Então eu vou daqui até onde Jesus está sangrando, mas ninguém vai ver que eu estou sangrando. É eu e ele. Existem coisas que precisam ficar entre nós e Deus. Tá por quê? Porque Jesus te perdoa, mas o povo não, tá? A cicatriz do pecado fica lá. E ainda que já tenha cicatrizado, seja só uma marquinha, uma lembrança de onde você caiu, para te ajudar a você não cair mais, tem gente que vai passar a vida inteira apontando para você, ó, mas você caiu aqui, ó. E essa cicatriz aqui, não foi disso? Mas parou mesmo, cicatrizou, tem outra ferida escondida que a gente não está vendo. O povo é mau, tá? O povo não perdoa, não. Jesus perdoa, o povo não. São muito poucos aqueles que vão saber aonde você caiu e ao invés de usar megafone e passar e fofocando para todo mundo que você caiu, que vai calar a boca, te abraçar e dizer: tô contigo, vamos embora levantar. Você quer levantar? Eu tô contigo, vamos embora, vamos levantar. É pouca gente para fazer isso. Já diz minha amiga Amanda de Campos, arrasta para cima porque para puxar para baixo já tem muita gente. Essa é a verdade. Eu quero finalizar essa palavra dizendo que essa mulher poderia ter muitos motivos para não sair de casa por causa da vergonha, mas ela deu o jeito dela e chegou até Jesus. Só que quando ela chegou até Jesus, Jesus estava com Jairo, que estava desesperado indo para casa porque a filha dele já estava semi-morta quando ele saiu de casa. Então Jairo tinha pressa. Então, tinha um monte de gente em volta de Jesus, tinha a multidão em volta de Jesus, tinha os discípulos em volta de Jesus, a multidão apertava e espremia Jesus e tinha do lado o homem dele dizendo: vamos, mestre, vamos, mestre. Será que ela já morreu? Vamos. Ai, meu Deus, essa multidão. E aí ela não conseguiria chegar até Jesus de maneira convencional, rompendo a multidão. Porque o texto diz que ela tocou na orla da veste dele. E a orla, gente, é a bainha. E a orla das vestes de Jesus, todos os hebreus, todos os judeus usavam as cores da tribo que pertenciam. E existiam orlas muito características, de acordo com a tribo de cada um. Essas orlas, elas designavam, quando você via a cor e a orla, você já sabia de que tribo essa pessoa é. Porque quem olha para a gente tem que ver que a nossa orla, que nós é crente, tá, meu povo? Pelo amor de Deus. Short curto, saia
curta, barriga de fora, deixa o pessoal que não tem orla. A gente tem que ter orla, né? A gente tem que ter uma orla que se veja, é da tribo tal. Né? As pessoas têm que olhar e ver Jesus em nós. Então, Jesus tinha a sua vestimenta tinha uma orla característica, que era das pessoas da sua tribo. Então, toda vez que alguém, se de alguma maneira conseguisse chegar até Jesus, só poderia dizer que tocou na orla dele quem tocasse lá nessa parte final, na bainha. Que a orla ela ia lá na bainha da roupa, da vestimenta. E o texto vai dizer que ela tocou na orla da veste de Jesus. E você nunca vai tocar na orla de ninguém aqui em cima, nem vai tocar na orla de ninguém na altura da cintura, nem vai tocar na orla de ninguém na altura do joelho. Como é que você toca na orla? É na altura dos pés, dos tornozelos. Aí eu lembro de Ezequiel dizendo que quando ele foi levado pelo varão que tinha lá o cordel de medir, que media, né, os 1000 côvados, e aí o varão pegava e levava ele naquele rio. Primeiro estágio de Ezequiel foi água nos tornozelos. As coisas com Deus são gradativas. Deus nunca vai começar daqui de cima com você. Ele vai começar nos lugares mais humildes, mais simples, para provar o que está no seu coração, para ver se a tua intenção é status. Status. O que é status? Quer começar aqui em cima. Mas quem aceitou começar pelos lugares mais simples, mais humildes, pela orla, porque a orla é aquilo que rasteja no chão, é a parte mais baixa de uma roupa, da roupa de Jesus. Quem está disposto a começar pela orla não está preocupado até onde vai chegar, porque sabe onde precisa começar. Tem muita gente preocupada aonde vai chegar com Deus, que patamar que vai chegar, se eu vou ser pastor, se eu vou ter casa, se eu vou ter isso, se eu vou ter aquilo. Leite, não fica se preocupando onde você vai chegar, até onde Deus vai te levar, não. Começa no simples, começa no básico, começa por baixo, vai lá na orla. Começa no básico, jejum, oração, meditação na palavra. Vai no simples. Porque é o simples que vai dar estrutura para você viver milagre. E que vai fazer você crescer. E aí o Senhor te leva para até onde Ele quiser. Mas o problema é que o pessoal já quer começar lá, já quer que o anjo carregue no colo até o pedaço onde já mergulha direto. Só que Deus está falando aqui hoje, o anjo mede os côvados. O anjo pega pela mão e leva. Mas o negócio é começar pelo pé, pelo tornozelo, é pela orla. Começa no básico, começa no simples. Ela não teve dúvidas de ir para o básico, não teve dúvidas de ir para o simples. Não teve, se a orla dele rasteja, eu vou rastejar também. Por aqui por cima tem uma multidão. Eu vou por baixo, eu não tenho problema de me humilhar. Eu não tenho problema de descer. Eu não estou aqui para buscar status. Eu estou aqui para buscar resposta. Eu estou aqui para buscar milagre. Eu estou aqui para mudar de vida. Ramanto e rabás. Gente que quer mudar de vida, não quer começar por cima. Está disposto a ir por baixo. Aquela mulher falou, se eu tocar nele, sozinha, ela mesma. Se eu tocar nele, eu não preciso nem falar com ele. Não preciso. Porque ele é o cara que todo mundo falou. Que cura. Surdo, cego, mudo, liberta endemoniado. Não preciso nem falar com ele. Eu vou do básico. Eu vou em qualquer lugar onde eu possa tocar nele. E esse não precisa nem falar comigo. Gente, ela abriu mão de que Jesus falasse com ela. Os milagres da Bíblia, gente, é sempre as pessoas que param, conseguem passar pela multidão. O homem que desceu do teto foi diante de Jesus. Ela não quis nem a honra de ficar diante de Jesus. Não, eu não preciso que ele me olhe. Eu não preciso que ele fale comigo, porque eu tenho tanta certeza de que se eu encostar nele, eu vou ser finalmente curada. Finalmente a fé que eu tive todos esses anos da minha cura vai se tornar produtiva. Eu tenho tanta certeza disso que eu não vou nem tentar romper a multidão, porque eu não tenho força para isso. Eu não tenho força no meu corpo para romper a multidão, porque eu sou hemorrágica. Mas uma coisa eu tenho força para rastejar. Eu tenho força para me humilhar. Gente, essa mulher tinha sido uma mulher que tinha tido uma boa condição financeira. Foi 12 anos pagando médico.
Ela não era pobrinha, não. A doença humilhou ela. A sociedade humilhou ela. Ela falou, humilhada eu já estou. O que é mais uma humilhação? O que é? O que é rastejar? Humilhada eu já sou. Humilhada eu já vivo. Mas eu não sou a pessoa humilhada. Sou uma mulher de fé. A humilhação não muda quem eu sou. A humilhação não muda o meu caráter. Não muda quem Deus me fez ser. Então, humilhada, eu já estou. Eu já vivo. Então, o que é passar mais uma humilhação para ter a minha vida transformada? Entrou no meio do povo, foi rastejando, conseguiu chegar até Jesus e tocou na orla. E quando tocou na orla, ele parou na hora e falou, opa, quem me tocou? Ninguém abria a boca, ninguém dizia nada. Os discípulos, mestre, a multidão te espreme. A multidão te espreme, mestre. Você está perguntando quem te tocou, mestre? Aí Jesus explica para eles o que só ele e a pessoa que tinha tocado podia entender. Jesus levanta sua voz e diz: alguém me tocou porque eu senti virtude saindo de mim. Gente, alguém foi curado porque o toque dessa pessoa em mim fez com que a virtude fosse liberada. Ela não forçou maçaneta, não, gente. Quem força a porta quebra maçaneta. Ela não quebrou maçaneta, não. Mas ela foi lá e tocou. Ela tocou com tanta certeza que a porta abriu. E quando abriu, o dono da porta gritou: epa! Quem virou a maçaneta? Quem foi que virou a maçaneta? A porta abriu. Quem foi? E quando ele falou, alguém me tocou porque eu senti que saiu virtude de mim, o texto diz que ela entendeu que ela não poderia se ocultar. Se ele sabe que alguém tocou ele e foi curado, se eu levantar aqui no meio desse povo curado agora, é capaz dele olhar para mim e dizer, foi você. Porque não tem ninguém escondido diante do céu. Você pode se esconder diante de Deus quando você quiser, que o céu está te vendo. Está te vendo, sabe quem é você, sabe o que você fez. Não adianta que ninguém brinca de cabra cega com o céu. Porque o céu não se engana com ninguém. O céu sabe muito bem quem está certinho, quem está errado, quem está caído, quem está de pé, quem está inteiro, quem está lascado, os vasos rachados, quebrados, esmigalhados. O céu sabe perfeitamente quem é quem. Ninguém se esconde do céu. Quando ele soltou essa palavra, ela olhou e falou, Luci, te amo, amiga. Ela olhou e... Não, deixa eu falar. Rony Cláudio, te amo também, tá, amor? Que eu falei pra amiga que eu amo, meu namorado tá aqui, não falei nada desde que ele chegou, então fica chato, né? Te amo, tá, amor? E aí aquela mulher falou assim, não, se ele falou que alguém tocou nele e saiu virtude, quando eu levantar, ele vai falar, foi você. Eu vou ter que explicar por que que eu não declarei. Por que que eu quis me ocultar. Eu preciso dizer que eu vivi o milagre. Tem gente nessa multidão que também precisa de milagre. E eles precisam saber que tocar no mestre pode fazer a sua vida mudar. O texto vai dizer que ela se expõe, porque quem foi tocado pelo céu não tem que se ocultar, tem que se expor. O céu mudou minha vida, fui tocada, fui liberta, fui curada, fui tratada, fui restaurada. Aprende a dar publicidade para o que o céu está fazendo. A gente tem que parar de dar publicidade para o diabo. Tem que dar publicidade para Deus. Tem que dar publicidade para o Senhor. Fui eu que te toquei. Porque eu disse comigo mesma, se eu só tocar na orla da sua veste, eu serei curada. O que ela está dizendo é, eu tinha tanta certeza de que o Senhor mudaria minha vida, que eu nem quis impor ao Senhor a minha presença.
Para mim, bastava apenas te tocar, ser transformada. Eu não queria exibir minha cura para ninguém, porque eu não estou aqui por status. Eu estou aqui pelo milagre. Eu estou aqui pela transformação. Jesus olha para ela. Eu amo quando Jesus diz isso. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha. Sabe o que Jesus está dizendo? Filha, espiritualmente você sempre esteve animada. Você sempre acreditou no milagre. Agora que eu renovei você, que eu curei você, que eu levantei você, agora é hora de você ter bom ânimo, porque agora você vai ter que andar de um lado para o outro para testemunhar, você vai ter que ter energia para quando alguém vier dizer imunda, imunda não, está repreendido, imunda no meu passado, imunda no meu passado, hoje em dia eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ah, prostituta, adúltero, meu passado, hoje eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. E o Senhor me mandou ter bom ânimo. E para eu ter bom ânimo, eu tenho que estar disposta a ter posicionamento para romper com os rótulos. Porque quem me botou rótulo vai querer manter o rótulo em cima de mim. Sou eu que preciso dizer que aquele rótulo nunca me pertenceu e agora, mais do que nunca, não faz parte da minha história. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. O Senhor vai te dar graça e autoridade para você contar para todo mundo que te cerca que o rótulo que eles te impuseram foi só transitório na tua vida, agora não faz mais parte de você, que você não aceita mais ser chamada por esse rótulo. Eu fui imundo um dia, não sou mais. Eu fui hemorrágica, agora não sou mais hemorrágica, eu sou curada. Eu sou curada. Jesus diz para ela, tem bom ânimo, filha. Ele está dizendo, você está entrando numa nova fase agora. A fase da doença acabou. A fase de buscar cura acabou. Então, tenha bom ânimo. Ter bom ânimo é ter novas perspectivas de vida. É ter um olhar otimista e cheio de fé para a vida. É olhar para a vida com um olhar positivo, mas não por uma positividade normal, não. É pela certeza de que você tem de que a palavra de Deus vai se cumprir em você. E os teus olhos mudam. Você começa a olhar para as coisas com um olhar novo, com um olhar de Deus abriu a porta, eu vou entrar por ela, outra porta vai se abrir, outro milagre vai acontecer, de milagre em milagre. Tem luta sim, mas a luta vai acabar e na próxima, quando ela acabar, eu vou cantar o hino da vitória de novo, vambora! Sabe? Tem bom ânimo, filha. Estou dizendo para ela, minha filha, essa luta você venceu, mas na próxima luta que vier, é esse bom ânimo que você está ganhando aqui que vai te dar o gás para você lutar com ele, para poder do outro lado, de novo, cantar vitória. Tem bom ânimo, filha. Aí Jesus diz, tem bom ânimo, filha? A tua fé te salvou. Ele não diz para ela, eu te salvei. Ele diz, a tua fé te salvou. Porque só ela sabe o quanto doeu ter fé por tantos anos na cura e ter vivido frustração uma atrás da outra. Eu vou ser curada e não era, eu vou ser curada e não era. Aí Jesus diz para ela assim agora, ó, viu? As frustrações produziram paciência, fizeram você suportar até aqui. Agora o tempo da frustração acabou e você sabe como é que se lida com frustração. Filha, tua fé te salvou. Tua fé fez você ser resiliente. Tua fé fez você permanecer. Tua fé fez você se posicionar. Tua fé fez você sair de casa e vir até aqui. Sua fé fez você não desejar os lugares altos e ir para o mais simples, para o mais baixo, para poder receber o teu milagre. Aleluia. Mantenha essa fé aí. Foi a fé que te salvou? Perde ela não. Foi a fé que te salvou. Continua abraçada com essa fé aí. Porque é ela que vai impulsionar você a continuar acreditando e lutando comigo para viver os próximos milagres. Aí, depois dele dizer, tua fé te salvou, ele diz, vai em paz. Porque somente alguém que olhou Jesus nos olhos e viveu um milagre como essa mulher viveu depois de 12 anos buscando cura, só
essa mulher sabe o que é a paz do céu, a paz que o mundo não dá, que vem do alto. Quando ele diz para ela, vá em paz, ele está dizendo para ela, agora você entendeu o que é paz de verdade. Agora você sabe o que é paz de verdade. Agora você entendeu que paz não é estar tudo calmo ao seu redor. Paz é o seu coração estar em fé, inabalável como os montes de Sião, mesmo que tenha um furacão ao seu redor. Porque você sabe em quem você tem crido e você sabe a quem você confia a sua vida. Então, pode ir em paz, que agora você sabe o que é paz e você aprendeu nesses 12 anos a não se influenciar com o que vinha de fora. Você se manteve íntegra por dentro. Agora eu só igualei as coisas. Eu igualei a integridade que você lutou para manter no seu interior. Eu igualei, fiz o seu corpo físico agora alcançar essa integridade. Pode ir em paz. E nessa noite eu sei que se você chegou aqui sem paz, triste, cansado, como eu já falei um bom tempo atrás aqui na Paga, eu estou pregando há 500 anos já, misericórdia. Eu falei agora há um tempo atrás que talvez você tenha chegado aqui nessa live hoje passando por uma luta, e luta está todo mundo passando, está difícil para todo mundo, não está fácil para ninguém. Mas a Bíblia diz que o céu é tomado à força, que é com esforço. Então, se você está passando por uma luta agora, eu quero te dar uma notícia, está no caminho do céu. Não tem ninguém que esteja no caminho do céu que não esteja passando por adversidade. Ou está passando, ou acabou de passar, está desfrutando da vitória, mas já está na vibe de que vem a próxima. Porque só tem vitória quem passa pela luta, gente. É isso, né? É de glória em glória. Mas entre, glória, glória. Aqui no meio, tem um valezinho, tá? A glória é o topo do monte. Mas tu só chega no topo do monte se tu passar pelo vale. Então, entre uma glória e outra glória, tem aqui esse espaçozinho aqui, para você passar. Então, se você está passando por luta, por adversidade, em nome de Jesus, eu peço que se você quiser, depois você até volte para ouvir a live de novo. Não permita que o que você está passando se torne quem você é, porque você é maior do que você está passando. Não permita que o que você está vivendo mude o seu interior, porque você não é o que você está passando. Mas o que você está passando vai trazer muitos ensinamentos para você. Vai testemunhar de quem Cristo é na tua vida e vai testemunhar de quem Ele é na tua vida para você e para outras pessoas. Parece estranho dizer isso, mas é por isso que o apóstolo Paulo falou que se regozijava. Ai, meu Deus! Como entender isso? A pessoa que se regozija das adversidades, né? Mas porque o apóstolo Paulo, o cara entendeu tudo. São as adversidades que vão produzir em mim espírito pacífico, são as adversidades que vão moldar o meu caráter, o meu temperamento, a minha personalidade, são as adversidades que vão me ensinar a ficar de boca fechada, são as decepções que eu passei que vão me ensinar a não confiar em todo mundo o tempo todo cegamente. Então, se você está passando por uma adversidade nesse momento, ao invés de focar na adversidade, preste atenção no cenário completo. Abra o foco. Abra o foco. Se você der zoom numa máquina fotográfica, você vai enxergar muito bem aquilo que deu zoom. Quando o zoom está bem focado, você vai enxergar os mínimos detalhes, mas você vai perder todo o restante da paisagem. Se você for num jardim encontrar uma flor belíssima e você der um zoom naquela flor, você vai captar todos os detalhes da flor. Que maravilha! Mas é onde essa flor estava. E as plantas que estavam em volta? Tinha abelha polinizando, tinha borboleta polinizando,
Tinha o que em volta dela? Terra, grama. Quando você foca demais em algo, você perde a oportunidade de observar o restante do cenário. Então fica parando, para de dar zoom nessa diversidade. Recua esse zoom para você poder observar o cenário inteiro, porque talvez nesse cenário que você está desprezando, focando só nos detalhes da tua diversidade, talvez seja no cenário que está em volta que exista a chave para fazer com que a situação termine e você saia dela com o aprendizado que Deus queria que você aprendesse. Então, para de dar zoom na tua luta, aprenda a observar o cenário, aprenda a ouvir, porque aquela mulher não tinha Bíblia para ler, mas ela ouviu falar de Jesus. Aprenda a ouvir, aprenda a aprender com Deus. Não tenha dificuldade em se humilhar, porque você já foi humilhado várias vezes na tua vida. O que é uma humilhaçãozinha a mais? Vamos embora lá, gente. Né? O que é mais uma menos uma? Né? Então, se for para passar mais uma humilhação, mas para ter a resposta, passa lá, chora lá, se humilha lá, entendeu? Porque certamente, Magda Miguel, amiga, quanto tempo? Estava vendo foto nossa ontem, amiga. Certamente o Senhor que te salvou e que está permitindo que você passe por isso, está colocando vários insights no cenário para você. Mas como você está focado em enxergar uma única coisa, você está perdendo oportunidades extraordinárias de Deus de viver o teu milagre. Vá em paz. Deus te abençoe. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por esta palavra e muito nos enriquece e certamente trouxe direção, alimento, trouxe esclarecimento e revelação para todos nós nesta noite. E eu quero apenas salientar, em muitos momentos, minha irmã, você ministrava para você mesma. Sim. Acabei de falar aqui agora, obrigado, Senhor. Não sei o que foi para mim. Eu sei. E eu quero apenas arrematar um detalhe dessa palavra. Todo investimento tem um tempo para você colher os frutos. Eu vou repetir. Todo investimento tem um tempo para você colher os frutos. Então, minha irmã, entenda que o seu investimento nada mais é do que algo que está sendo depositado diante do Senhor, para que esses frutos sejam colhidos no tempo certo. Depois podemos falar um pouco mais sobre isso, e aí entra em alguns pormenores que não vem ao caso. Amém. Mas acho que você entendeu. Sim, meu Pai. Sim. Então, simplesmente, como Jesus falou para aquela mulher, tem bom ânimo. Patrícia, tem bom ânimo. Aleluia. Tem bom ânimo. Eu Amém. quero apenas concluir esse tempo especial na presença de Deus, orando por aqueles que estão conosco, porque sei que há muitos que precisam entender diversos comandos. Eu até recomendo que depois assistam novamente esta palavra. Muitos comandos foram liberados. Então, há diversas pessoas aqui que precisam entender que existe um tempo certo para que a resposta seja alcançada. E para estas é que fica essa direção e a nossa oração. Eu vou pedir para a Patrícia orar
E aí a gente arremata fazendo a nossa selfie habitual e conclui o nosso tempo nessa noite. Amém, amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, teu Filho, louvamos o teu nome que é santo, bendito, poderoso e glorioso, Pai. Obrigada, Senhor, porque assim como aquela mulher não desistiu de viver um milagre, o Senhor também não desiste de nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor sempre nos dá oportunidade. Obrigada, porque quando nós achamos que estamos sozinhos, que é o fundo do poço, que tudo acabou, que não há esperança, o Senhor vai sempre nos dar uma oportunidade, Pai. Como o Senhor deu para essa mulher, de saber que o Senhor passaria pelo lugar onde ela morava e ela não colocou desculpas, Pai. Ela se expôs, ela desceu, ela se humilhou, e a tua palavra diz que nós devemos nos humilhar debaixo das tuas potentes mãos, porque no tempo devido o Senhor nos exaltará, o Senhor vai nos curar, o Senhor vai nos levantar, o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor vai nos honrar. Tudo é o Senhor que faz, mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que ir ao Senhor, temos que nos humilhar, temos que descer, temos que nos prostrar diante da tua santidade, chorar, Pai, os nossos pecados, chorar as dores que sentimos, deixar aos pés da cruz tudo aquilo que veio para nos matar, para que nós possamos ser vivificados pelo Senhor. Então, Pai, nesta noite, em nome de Jesus, vai visitando cada pessoa que recebeu essa palavra, aqueles que vão assistir depois também. Meu Senhor, vivifica pela tua palavra, cura pela tua palavra, liberta pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, faz milagres, sinal, prodígio e maravilha no meio do teu povo, Senhor, que recebeu e que vai receber esta palavra em nome de Jesus. E que para a glória do teu nome, Pai, nós possamos nos levantar, levantarmos as mãos e nos expor declarando: fui eu que te toquei, fui eu que vivi um milagre, fui eu que entendi que eu tinha que vir ao Senhor, e o Senhor fez por mim além do que eu esperava. Pai, cura, Senhor. Cura a alma, coração, mente, sentimentos, pensamentos do teu povo que aqui está, também pessoas enfermas, Senhor, pessoas que estão nesse momento pedindo oração por familiares que estão em casa por diversas causas. Teus filhos e tuas filhas que estão aqui, Senhor, clamando por portas de emprego, por suprimentos extraordinários. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha conceder a petição dos teus servos segundo aquilo que já está no teu coração para a vida deles, em nome de Jesus. E nos sustenta, Pai, e que a cada dia que a gente pensar em desanimar, que nós possamos ouvir a tua voz dentro de nós, dizendo: tem bom ânimo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu desativar rapidinho os comentários, só para a gente tirar a nossa foto. Branco, Senhor, tinha que ter pintado esse cabelo. É para combinar, é para combinar. Socorro, Jesus Cristo, não tem condição disso não. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Vamos lá. Glória a Deus. Está feito. Pronto. Deus abençoe. Muito obrigado, minha irmã. Gratidão, meu pastor. Mas sempre uma honra poder depois cooperar e conversamos. compartilhar. Amém. Fique com Deus. A hora que você estiver disponível, me dá um alô. Tá bom? Tá bom, meu pastor. Gente, fiquem com Deus. A gente se fala. Deus abençoe. Deus abençoe. Fiquem na paz. Uma boa noite. Até a próxima. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém
e amém. Se liga aí, quinta-feira, dose dupla. Teremos a nossa live às 21 horas e eu vou ministrar às 19h30 também a convite. Daqui a pouquinho o cartaz fica pronto e eu divulgo para vocês. Fiquem ligados. Até a próxima. Quinta-feira a gente se vê. Cheiro no coração. Tchau, tchau.